Efésios capítulo 4, verso 11 e 12. A palavra do Senhor diz assim: E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai, pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito sobre nós. Faça com que aprendamos mais do Senhor e não somente enriqueçamos nossa mente, mas principalmente que esse conhecimento transforme as nossas vidas, os nossos atos, a nossa rotina, para que sejamos, Senhor Deus, consagrados ao Senhor. Isso tudo nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, havia um hábito no tempo dos apóstolos e no tempo bíblico de Israel, um hábito entre os reis, que quando um povo vencia outro povo, dominava a terra, eram levados os bens para serem entregues e seriam os despojos da guerra. Ou seja, quem venceu tem o direito de se apossar daquilo que era propriedade de outros. Isso geralmente se fazia quando alguém subia, o general que venceu, ou se o rei estivesse presente, era o rei, ele subia ao topo de alguma elevação, um morro que tivesse, e as pessoas iam trazendo dádivas e entregando presentes, para que o rei tivesse misericórdia, não tirasse suas vidas, e para que o rei se agradasse deles e concedesse benesses, concedesse algum tipo de benefício. Então essas pessoas entregavam seus bens para que o rei, assentado no trono, ele pudesse, ele distribuísse, ele recebesse aquele bem, ele distribuía geralmente entre os soldados que foram vitoriosos. Isso era um costume. E ele está expresso também, esse mesmo costume, lá no Salmo 68. Nós temos uma citação, 68, verso 18, onde é colocada exatamente essa ideia de um rei que tem a vitória e as pessoas trazem dádivas para eles, trazem presentes. Porém, tanto o texto do Antigo Testamento quanto aqui, quando Paulo traz isso do hebraico do Salmo para o grego, que era a língua que os efésios falavam, a cidade de Éfeso falava o grego, comum no mundo na época, e aí Paulo, quando transfere, quando ele faz, ele não faz uma mera tradução ou uma mera transcrição do versículo. Paulo coloca também já a sua interpretação e a sua aplicação do versículo de Salmo. Porque aqui há um lugar em que há uma palavra é trocada. Enquanto no Salmo nos é dito que os homens, aquele que venceu a batalha recebeu presentes dos homens, aqui nesse texto o apóstolo Paulo diz que o vencedor recebeu homens como presentes. A ideia é que ele levou cativo o cativeiro, ou seja, havia um grupo de escravos dominados pelos seus senhores e maltratados, inclusive. Eram homens sem a liberdade, que viviam para servir o outro, não tinha direito à felicidade, a sua função era promover a felicidade dos seus senhores. Porém, quando aquele povo perverso foi dominado, as pessoas trouxeram seus escravos e deram de presente. E o rei, ao contrário de tirar a vida daqueles escravos, ou simplesmente aceitar os escravos como escravos seus, ele pegou os despojos que ele havia tomado dos derrotados e distribuiu entre os escravos. É assim que Paulo interpreta o Salmo e coloca para você, na transcrição que ele faz aos Efésios, que ele faz uma tradução do grego para o hebraico, ele não faz uma mera citação do Antigo Testamento, ele está colocando já o pensamento dele, que aquele que era cativo foi livre do cativeiro e não somente se tornou um cidadão livre, mas ganhou o presente dos seus senhores. O que estava guardado para os seus senhores que estavam fazendo um péssimo uso da vida, aquele homem que tomou, aquele exército que os libertou, agora está dando dádivas a eles. E Paulo fala isso num contexto em que o desejo do seu coração é que os efésios entendam a importância da igreja para o mundo.
Nós geralmente consideramos importantes coisas que possam fazer bem a nós, pessoalmente. Somos tão egoístas que às vezes coisas que são importantes para o país, coisas que são importantes para as crianças do nosso país, são importantes, elas não têm valor. O que importa é que eu satisfaça o meu próprio desejo. Isso que foi implantado, esse egoísmo que foi implantado no mundo pós-moderno, é terrível para qualquer instituição. Uma delas é a igreja. Porque a igreja deixou de se enxergar como bênção. Igreja é um mero lugar que eu vou para receber bênçãos. Não há mais o desejo de se tornar bênção. E foi desse tipo de pensamento que Jesus nos libertou. Na realidade, ele, no capítulo 4 da carta aos Efésios, os habitantes de Éfeso, a igreja que estava em Éfeso, recebe essa carta de Paulo para resolver um problema. É muito difícil entender o problema, porque essa igreja era muito boa, e a carta é uma carta muito alegre, muito cheia de boas novidades, muito cheia de boas ilustrações, tão rica, que às vezes a gente não consegue perceber qual era o problema que levou Paulo a escrever essa carta. Mas há a ideia de que havia uma certa discriminação, tanto por parte daqueles judeus, porque tinham o sangue, eram vamos dizer, compatriotas de Jesus e eram do povo da aliança, menosprezando os gentios, efésios que se converteram. E também os efésios convertidos julgando que aqueles outros eram tradicionais, presos a ritos, coisas que Jesus libertou. Então, essa divisão não fazia bem para a igreja e nem para o propósito que a igreja foi criada. Daí Paulo escreve sobre igreja aqui. E ele está falando sobre a importância da unidade. Se você pegar o versículo 1 em diante, veja só, o versículo 1 ele diz: rogo-vos eu, o prisioneiro, assim que ele se apresenta, que andeis de modo digno da vocação que fosse chamados. O que é isso? Ele diz com toda humildade e mansidão, porque só existe contenda quando há um pontozinho de soberba e de vaidade. Ele diz humildade e mansidão, com paciência, ou muita paciência, que é a longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então ele está dizendo que é a tarefa da igreja lutar para preservar a unidade. Isso é fundamental para que a igreja possa desempenhar o seu papel. É interessante que Jesus, quando faz a oração ao Pai, pede ao Pai que nós sejamos um com Ele, como Ele é para que o mundo creia que Tu me enviaste. Jesus faz essa oração em João capítulo 17. Pai, que eles sejam um, para que o mundo creia que Tu enviaste. Então, a igreja tem que se esforçar e tem esse mandamento de Deus, que o apóstolo agora repete aos Efésios, de lutar pela unidade. Ela tem que ser uma só, tem que ser una. Isso faz parte do desejo de Deus para que a igreja cumpra o seu papel. E aí, no versículo 7, ele conta, vamos ler aí do 7 ao 7 e 8, ele cita o Salmo 68 e faz essa colocação que eu acabei de dizer. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do presente de Cristo. Por isso diz, aí cita o Antigo Testamento, o Salmo 68, verso 18, ele cita: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu presentes aos homens. Lá no Salmo diz que ele recebeu homens como dádiva, mas só que quando esses homens são tomados cativos, ele lhes concede presentes. Ele distribui o próprio despojo, o próprio lucro daquela batalha que foi dito de tomar. Isso é dado a nós como igreja. E aqui é uma referência especialmente aos dons espirituais que vieram para a igreja, não para que a igreja se ensoberbecesse, mas para que a igreja servisse. Todos os homens receberam dons. Alguns recebem dons especiais, outros recebem dons comuns, mas todo homem é dotado de inteligência. Essa inteligência veio para nós, para que nós a usemos, para descobrir caminhos e soluções para o bem dos outros. A igreja está aqui a serviço daqueles que a procurarem e aqueles que buscarem da parte da igreja algum tipo de ajuda. Essa é a ideia que Paulo transmite. E
o verso 9, ele interpreta o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Uma referência a Jesus. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E no verso 11 ele diz, e ele mesmo, está falando que Jesus separou alguns homens para que fossem apóstolos, outros para que fossem profetas, outros para que fossem evangelistas e outros que fossem pastores e mestres. Com essa colocação que Paulo está fazendo, era para que a igreja dos Efésios, a igreja que existia em Éfeso, se tornasse, de alguma forma, participante disso tudo e percebesse que a liderança foi colocada, não para que nós fôssemos escravos, mas que nós fôssemos aperfeiçoados. Então, é interessante que na era moderna, que as pessoas estão em busca de benefício pessoal, esqueceu-se completamente do benefício coletivo, ou esqueceu-se, aí o que é mais grave, esqueceram do serviço, que estamos aqui para servir. Qual é o grande mandamento? Ama a Deus com todas as suas forças. E ama teu próximo, no mínimo, como você ama a si mesmo. O que é isso, senão nos dizer que viemos à terra para servir? Servir a Deus e também servir ao nosso próximo. É isso que Deus está dizendo na palavra. O homem abandona esse projeto e começa a lutar por sua própria felicidade. É por isso que havia guerras entre nações. É por isso que pessoas de uma mesma nação lutavam uma com a outra, muitas vezes até a morte. Porque não podem admitir que ninguém intervenha no plano egoísta de fazer a sua própria felicidade. E assim se frustram e ninguém consegue ser feliz nessa terra. É uma terra de miséria, de destruição. É uma história que temos de catástrofes e de opressão. Que absurdamente pessoas morrem de fome. Alguns morrem sem motivo nenhum. Morrer por não ter aquilo que comer, com uma terra tão farta de alimento, é um absurdo. É exatamente isso que a igreja veio corrigir. Mas a igreja não corrige se ela viver como o mundo. Se os valores do mundo entrarem tão forte na igreja, em que todo mundo pensa igual, mas pensa igual ao mundo. Cada um busca o seu próprio interesse, cada um busca a sua própria glória. Com esse tipo de pensamento, a igreja passa a ter o gosto da carne. E se o sal não tiver sabor, ele não presta para nada, a não ser para ser jogado fora, disse Jesus. Nós, quando somos o contraste do mundo, quando nós somos o contrapeso, quando nós somos a antítese da proposta do homem de se fazer feliz, de fazer política, de criar instituições para poder garantir a sua felicidade, nós estamos no inverso disso. Nós estamos dizendo, o homem está aqui para servir. Felicidade vem dos céus, vem da mão de Deus. Felicidade é presente, não é conquista. E aí você escuta a televisão dizendo, acredite nos seus ideais, faça qualquer coisa e siga o seu, tenha foco, tenha objetivo, tenha planejamento. O mundo diz isso. Mas geralmente o que está por trás dessa conversa é atropele todo mundo, não tenha filhos, mate seu pai, mate sua mãe, se isso for te trazer felicidade. Se você acha que eu estou sendo um absurdo, você precisa conhecer de alguns filósofos existencialistas que são responsáveis pelo pensamento pós-moderno. O existencialismo, nós temos, por exemplo, um filósofo muito conhecido no meio filosófico, que é Karl Jasper. Se não me engano, foi ele que lançou essa ideia. Ele diz, a vida não faz sentido. Se a vida não faz sentido, você tem que procurar fazer coisas que deem sentido à vida. Isso pode ser, ajude uma velhinha a atravessar a rua. Mas se você vai se sentir vivo, se sentir autenticado, empurrando a velhinha para baixo do ônibus, faça isso. Essa é a filosofia existencialista, em que o único sentido da sua existência é o seu próprio bem-estar. E Paulo está dizendo que a igreja não está aqui para isso. O que gerava divisão na igreja era falta de humildade e falta de mansidão. Mansidão é aquele que aceita perder. Ele fica ruim, se sente mal de perder, porém, ele não acha que a sua vitória justifique ferir seu irmão. Aí o manso é aquele que... E os mansos herdarão a terra, disse Jesus. Não é o MST, não é a violência,
Não é a invasão de terra que vai fazer com que os homens tenham a sua terrinha. Quem vai herdar a terra são os mansos, disse Jesus. Porque o cristianismo ensina na contrapartida de todas as filosofias do mundo. E é daí que nós precisamos ter a ideia que disse que se Jesus levou cativo o cativeiro, ele desceu de lá para distribuir o dom. Desceu de lá da altura para distribuir presentes aos homens. Ele conquistou todas as coisas. Lembre-se o que Jesus disse na narrativa de Mateus, das suas últimas palavras, o que Jesus nos disse? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Quer dizer, eu tenho autoridade sobre tudo. Tudo que existe aí, pode pensar em alguma coisa. Pensou no Kremlin, pensou na Casa Branca, pensou na Casa Rosada. Tudo que existe no mundo é de Jesus. Ele tem autoridade sobre tudo para fazer o que ele quiser. E com essa autoridade ele diz, o que eu estou mandando, ordenando a vocês é que vocês façam discípulos de todas as nações. Ensinando as coisas que eu ensinei vocês a guardarem. Isso foi ensinado aos discípulos, que ensinaram aos seus discípulos, que ensinaram aos seus discípulos até chegar a nós. Essa é a igreja do Senhor Jesus. Então, o Jesus entende a igreja como um canal para abençoar pessoas, mas ela será mais eficaz nesse trabalho à medida que ela for unida, que houver união entre ela. E é disso que o apóstolo Paulo fala, que os presentes foram todos concedidos a Deus. Pega o início dessa carta. No primeiro capítulo, ele fala que nós fomos predestinados antes da fundação do mundo já para ser igreja. Para sermos adotados como filho de Deus. Ele está dizendo, não sejam orgulhosos. Nenhum de vocês está salvo porque teve a inteligência de se entregar a Jesus. Ou teve a sensibilidade, foi bonzinho e disse, Jesus, eu aceito o Senhor. Paulo diz que não é assim que se dá a conversão e a salvação. Ela se deu muito antes do mundo existir. Muito antes de você pisar essa terra, Deus já tinha escolhido aqueles que ele faria filhos e habitantes da nova terra. É essa palavra que está sendo dita para quebrar o orgulho dos Efésios. No capítulo 2, vamos lembrar? O que você lembra do capítulo 2? O verso que diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é presente de Deus. Veja se isso não é para quebrar o orgulho. Você está salvo, não é porque você amou Jesus, é porque ele amou antes de você existir. E é a graça dele que te salva, não é nem a sua fé. A sua fé é um pré-requisito. E a sua fé é um dom, é um presente de Deus. Então ele diz, pela graça vocês estão salvos. Isso não vem de vocês, é presente de Deus. Então você não tem nada. Até o não convertido, aquele que ele usa no mundo, o travesseiro que ele deita, a cama que ele deita, a comida que ele come, o trabalho que ele exerce, os livros que ele tem, tudo pertence a Jesus e ele é o começo, o meio e o fim de todas essas coisas. E esse Jesus foi dado à igreja. Esse versículo é importante, você vai ver aqui, bem na cabeça do boletim. Efésios 1, 22, Paulo escreve, e pôs todas as coisas debaixo dos pés. Deus pôs todas as coisas debaixo dos pés de Jesus. E para que ele fosse o cabeça, não da igreja, do mundo, ele ser o maior de todos, o deu à igreja. Jesus foi dado à igreja. Então, como que alguma pessoa pode pensar que pode viver sem igreja, que se as coisas não derem certo, eu não me dei bem com isso, eu vou ficar assistindo pregação lá pela internet, pelo YouTube. Bom, algum dia a internet vai inventar um meio de você receber a Santa Ceia e ser batizado pelo YouTube. Deve inventar isso. Porque alguns estão deixando de vir. Teve até uma pessoa que me disse, pastor, não tem problema, eu não vim no culto passado não, mas toda vez que eu não vou, eu assisto o senhor lá no YouTube. E toma Santa Ceia e comunga com os irmãos, também pelo YouTube. Abraça seu irmão, escuta ele falar e até descobrir uma maneira de ajudá-lo. Você não vai fazer isso pelo YouTube. Então isso não é igreja. Igreja é para se exercer amor, para a gente servir, para a gente lutar pela unidade, como Paulo colocou. Então é tarefa sua que sejamos unidos. E as autoridades que foram colocadas na igreja, foi exatamente para ela amadurecer, para deixar de ser criança, para deixar de ser tola e virar um brinquedo. Muitas igrejas são brinquedos na mão do diabo.
Então Deus dá ensinadores. Pode ver que todos os cargos mencionados aqui são cargos de ensino. Você usa a palavra para evangelizar. Então ele disse aqui, Deus separou alguns para apóstolos. Os apóstolos têm a autoridade dos profetas do Antigo Testamento para Israel, para a igreja, a autoridade apostólica. Eles lançaram o fundamento, por isso eles não existem mais, porque eles lançaram os alicerces da igreja. Paulo diz aos Efésios isso. Então, você, por menos que conheça de construção, sabe disso. Que você não chama o especialista em alicerce depois que as paredes estão levantadas. Então o apóstolo Paulo diz que os apóstolos e os profetas lançaram o fundamento da igreja, cuja pedra de esquina é Jesus. Isso diz respeito à arquitetura da época, que eles faziam uma esquina e 2 paredes eram sustentadas na pedra principal. As outras paredes eram sustentadas somente no alicerce, as outras 2. Mas a ideia básica é essa, que Jesus é a pedra, sem ela a construção não sobrevive, e nós somos um prédio. E aí, os tijolos são colocados depois que o alicerce é posto. Logo, nós não estamos mais na fase de lançar os fundamentos, a igreja já recebeu o fundamento, então falar de apóstolo hoje é uma bobagem, é uma infantilidade. São pessoas que dizem, você é pastor? Eu sou apóstolo. O que você acha? Que perto de mim você não é nada. É para isso que os homens ressuscitaram o título de apóstolo. Só porque um concorria com o outro, aí tinha um famoso que era bispo. Então se supôs que bispo era mais do que pastor, quando não é. Aí depois eu falo, não, você é bispo, eu sou apóstolo. E agora tem um recente lá no norte do país, que não podendo concorrer com esse, porque acima de apóstolo vai ter, só se ele falar que ele é Jesus, né? Então ele inventou uma outra coisa, agora ele é patriarca. E o próximo passo vai ser alguém virar anjo, né? Porque ele está dizendo para todo mundo que ele é patriarca, portanto ele tem que ter apóstolos, são subalternos a ele. Isso só briga por poder, isso é infantilidade. Os mansos herdarão a terra, disse Jesus, portanto não precisamos lutar por ela. Não precisamos matar nem ferir alguém, você não precisa mentir para ter coisa alguma. Diga sempre a verdade, porque a verdade é que tudo já nos foi dado. E Paulo disse para os coríntios, parem de brigar. Tudo já é de vocês. Paulo é de vocês, Apolo é de vocês, Pedro é de vocês, tudo é de vocês. O presente é de vocês, o futuro é de vocês, a morte é de vocês e a vida é de vocês. Então tudo já é vosso. E vocês são de Cristo. E Cristo é de Deus. Para mostrar que até Jesus tem uma ligação de submissão ao seu Pai. Mas que coisa extraordinária mostrar que submissão é uma das coisas que se pede. Aliás, essa foi a dificuldade. É uma das dificuldades porque para ser igreja unida, nós temos que ser submissos. E nós homens não gostamos muito disso. Quando eu falo homens é no sentido geral. Eu me lembro do pastor Aurino ter me contado. O pastor Aurino é um pastor que nasceu um dia antes de mim. Então ele é mais velho que eu. O pastor Aurino contava lá para a igreja dele, contou para mim também, que ele foi fazer um casamento e a membro da igreja dele chegou para ele, pastor, o senhor que vai fazer as perguntas, né? Ele falou, sou eu. Então não vem com essa história de se eu aceito ser submisso ao meu marido, que se o senhor falar isso eu vou dizer não na hora. Eu vou dizer não para o senhor na frente de todo mundo. Eu não sei o que o Aurino resolveu com isso, mas eu sei de uma coisa, queridos. Submissão, isso é exigência de ser cristão. O apóstolo Paulo, no mesmo texto, ele diz que as esposas devem ser submissas ao marido. Leia um pouco antes. Ele diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então é tarefa da igreja. Não tem como ter unidade se nós não tivermos espírito de humildade, espírito de serviço. Aí nós vamos ser igual ao mundo. É uma instituição igualzinho ao mundo. A gente só faz de conta que é diferente. Mas aqui a gente disputa poder igual no mundo. Aqui a gente fala mal das pessoas. Aqui a gente usa da intriga. Aqui a gente usa da manipulação. Não é para isso que a igreja foi feita. Ela foi feita para receber. E aí por isso o apóstolo Paulo diz que a nossa mente deve ser transformada.
tudo que ele fala de crescimento nosso tem a ver com mente. Eu gostaria que você acompanhasse, que ele diz que é com vista, verso 12, os apóstolos, profetas, pastores foram colocados na igreja com vistas ao aperfeiçoamento. Pode ser colocado aqui também a ideia de equipamento. A igreja ser habilitada, a igreja receber instrumentos para desempenhar o seu trabalho. Veja se não é isso que ele diz. Para o desempenho do seu serviço. Você sabe, Helder, qual é a palavra que está aqui? Vou perguntar para o Helder por uma razão simples. Valdir, Marcos, diaconia. O apóstolo Paulo está dizendo para que nós desempenhemos a nossa diaconia. Diaconia é, na igreja, um termo grego que nós usamos para representar a nossa luta para que nenhum de nós passe necessidade. Então nós temos uma instituição dentro da igreja que se chama diaconia, que é para servir os irmãos, para servir as mesas em especial. E aqui está sendo dito pelo apóstolo Paulo que esses apóstolos, essa liderança colocada na igreja, para que ela desempenhe o seu papel. E ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas e evangelistas, para que nós fôssemos aperfeiçoados, equipados, para poder desempenhar o nosso serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, há duas figuras que Paulo usa aqui. Uma delas, bem curiosa, fala de casa. Na Epístola aos Efésios, de vez em quando ele fala isso. Quando ele fala edificação e tudo, ele está trabalhando a ideia de construção. Sabe? Então, a ideia de uma casa. Mas ele também fala do corpo. Que a igreja é um corpo. Igreja é casa quando é um lugar para que Deus habite. Mas ela é um corpo, porque se nós pensarmos de alguma forma, o nosso corpo é nossa casa. Não é isso? Nós moramos no nosso corpo. E aí a ideia de que Deus mora na igreja. A igreja, o próprio Jesus, é dono da igreja, mas a igreja é o corpo dele. Ele foi dado à igreja. Olha que coisa interessante. Então ele diz, veja o verso 12, para desempenho do serviço, para a construção do corpo de Cristo. O corpo de Cristo está sendo construído. E isso tudo até que todos cheguemos à unidade do quê? Da fé. Nós olhemos o mundo, olhemos para as coisas da mesma forma. Esse é um propósito, uma ambição de Deus com a igreja. Mas não somente a unidade de fé, a unidade do pleno conhecimento do Filho de Deus. Conhecer Jesus completamente. Essa é uma tarefa, né? Mas não é porque conhecer Jesus seja uma tarefa difícil que nós não vamos nos esforçar para cumpri-la. E aí ele ainda completa, também até que nós cheguemos à perfeita varonilidade. Sabe o que é isso? Chegamos a ser homens feitos, pessoas feitas. A ideia aqui usa o termo masculino para homem, mas isso se refere a toda a igreja. É um corpo que está crescendo, e aí esse corpo precisa alcançar a maioridade, porque aí ele tem liberdade, ele tem autonomia para poder agir. A ideia básica é essa. Não é mais como criança, mas é adulto. Isso é a perfeita varonilidade. A medida da estatura de Cristo. Claro que aquele que cresce também cresce em tamanho. Então a ideia é que cheguemos à altura, ao nível de Jesus. Como Jesus é adulto, cheguemos também. São figuras que Paulo usa para que a nossa mente comece a trabalhar como a de Jesus. Quando chegou diante de Jesus, qual que foi a palavra de Pilatos? Você não está implorando por sua vida, não está ajoelhado aos meus pés? Você não sabe que eu tenho poder para te libertar? Para salvar a sua vida? O Sinédrio quer que você morra. Sua salvação sou eu. E Jesus disse simplesmente, você não teria poder se não fosse te dado lá de cima. Então, de alguma forma, o que Jesus está dizendo a ele, que o poder dele vem de uma corrente que acaba sendo partindo de Deus. Deus designa o imperador e o imperador designa o governador. Nenhum poder você teria se não fosse de cima. E Jesus então não implorou por sua vida. Jesus não estava ali disputando poder. Falou, dizem que você fala que é rei. Você é rei mesmo? E Jesus disse, o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros estariam aqui lutando por mim. Mas o meu reino não é daqui. Jesus não estava lá para concorrer com Pilatos,
ou para concorrer com o Sinédrio. Jesus, queridos, não tem quem possa concorrer com ele. Ele sabe disso. Mas ele ser senhor da igreja, e disso ele não abre mão. Ser senhor da sua vida, ele não abre mão. Então, é disso que ele está falando, e o corpo só cresce, a mente só adquire essa maturidade se trabalhar essa unidade de fé à medida que vai aproximando de Jesus. É tão interessante isso, queridos, que você vai aproximando de Jesus. Talvez uma pessoa converse com você aqui e vai conversar com um crente de outra denominação e diz, olha, parece que eles combinaram a dar resposta. Porque é isso, a unidade de fé vai levando que você tenha a mesma resposta. Aquele jogador que esteve conosco aqui e que sempre foi um homem de Deus durante a sua vida de futebol, o Baltazar contava para mim que ele evangelizou um jogador, aqui eu não vou lembrar, o Nenê deve ficar curioso por saber quem é, se não me engano foi o Weber que jogava no Grêmio. E o Weber, se não me engano foi ele, sentou com o Nenê, desculpem, Nenê, eu troquei de jogador aqui, sentou com o Baltazar no avião e fez perguntas para ele, perguntas difíceis. Onde a gente vai depois que a gente morre, essas coisas. E o Baltazar explicou tudo direitinho, só que o Baltazar é presbiteriano. O Silas era batista. E aí, numa outra viagem, ele senta ao lado do Silas e começa a perguntar para o Silas. E o Silas responde. Ele falou, você conversou com o Baltazar? Ele falou, por quê? Não, vocês combinaram essa resposta. A resposta está igualzinha dele. Isso se chama unidade de fé. Nós cremos a mesma coisa e cada vez vai ficando igual. Se a gente estudar a palavra, Deus nos deu duas palavras. Uma para a Assembleia, outra para Presbiteriano, outra para Batista, uma para Dona Cida, outra para o Ademir. Não é assim que funciona. Ele deu uma verdade para nós. E quanto mais nos aproximamos da verdade, mais o nosso discurso fica parecido. A nossa maneira de olhar a vida é parecida. E se formos assim, deixaremos de ser criança. Olha o que ele diz, verso 14. Acompanha aí. Para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha, a palavra artimanha aqui pode ser truque, também malandragem dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. A ideia de astúcia aqui é a ideia de habilidade para induzir você ao erro. Então, uma igreja madura é uma igreja que não sai atrás de conversa. Não é qualquer doutrina que apareça na cidade de novidade que ela vai seguir, ela já tem a base dela. Os maduros não se deixam levar. Já deve ter acontecido com você de escutar um pregador e dizer, esse sujeito não está falando nada com nada. Não é da Bíblia isso. Por quê? Porque você se habituou a ouvir. Então daí Deus coloca mestres na igreja, pastores e tal, para que a igreja prossiga para a unidade de fé. Não para que a igreja fique brigando por coisas de criança. Criança é assim, né? A gente às vezes até tem uma comida boa para dar, que vai fazer bem e gostosa. E a criança não quer comer. Criança, isso se justifica. Mas adulto não, querido. Paulo escreve aos Coríntios, que era uma igreja bem infantil, e diz, quando eu era menino, eu corria como um menino corre. Eu me comportava como um menino. Quando eu virei adulto, deixei de lado as coisas de menino. Então nós temos que evoluir, queridos. Vamos passar o resto da vida lutando as mesmas batalhas, discutindo os mesmos assuntos, nos envolvendo nos mesmos projetos. Projeto é para a gente alcançar um alvo. Alcançou o alvo, você estabelece um novo alvo. E assim você vai crescendo. Não, aqui Paulo diz para os Efésios que se eles não trabalhassem a unidade de fé, eles seriam como meninos, agitados. É interessante, essa primeira palavra agitado tem a ver com o mar. É a ideia de um barco que vai à deriva, porque o mar vai levando ele, as ondas vão carregando. E tem uma outra palavra, diz agitados, todo vento de doutrina, é um pensamento que vem exatamente de acordo com a ideia de vento. Então, mar e vento carregam você para onde quiser, porque você não tem opinião. Você não sabe o que Jesus disse? Alguém disse que Jesus falou e você vai. Pode até parar numa seita desse jeito. Nós precisamos então crescer, precisamos aprender. E os que buscam aprender na igreja têm sido muito poucos. Não é muita gente que está esforçando para aprender. Quantos, pense bem, a igreja se esforça para te dar uma revista de escola dominical, você lê?
É isso que você tem que se responder. Eu estou buscando o Senhor com toda a força, com todo o meu entendimento. Me buscareis e me achareis, diz o Senhor, quando me buscardes de todo o vosso coração. Verso 15, então, vamos ver o que há de positivo do plano de Deus. Verso 15 e 16. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação do corpo em amor. Então, é assim que nós olhamos e vemos a igreja. É difícil falar em igreja quando, às vezes, as pessoas não sabem o que essa palavra quer dizer. Mas, para poder encerrar, eu quero só dizer aos irmãos, lembrar os irmãos de uma coisa que aconteceu. Que igreja? Existe uma igreja que Deus estabeleceu, que é formada por todos os salvos, que vem desde Davi, Abraão e tudo, eles fazem parte da mesma igreja que você, que é uma igreja invisível. Porém, existem as igrejas locais, as igrejas visíveis. Elas são um reflexo da igreja invisível. É tão interessante essa relação que Deus estabeleceu, que Deus determina que um homem seja batizado para que ele se torne parte da igreja. Não que ali ele passe a ser parte, ele tem que crer. Quem prega é a igreja local, quem batiza é a igreja local. Olha que interessante. Mas dentro desse aspecto todo que nós estamos vendo, nós temos visto aqui ou ali pessoas sendo magoadas, entristecidas na igreja. E percebem que a igreja local tem bastante defeitos, tem pessoas orgulhosas. E aí começam a sofrer com isso e se desiludem. Não se desiluda, é assim mesmo. A igreja, vocês pensam que a igreja que eu fui batizado ela era perfeita? Mas eu precisava dela. E ela foi uma bênção e eu a amo. É a primeira igreja presbiteriana de Goiânia, que me recebeu em batismo, me preparou, me mandou para o seminário e depois eu ainda cheguei de ser pastor auxiliar dela. Então eu tenho muita gratidão. Agora, que existem problemas na igreja, eu não vou ser desonesto com você e dizer que não tem. São seres humanos. Alguns mais evoluídos na sua consagração e na sua busca de Deus, no seu conhecimento, outros menos evoluídos, que mantêm alguns vícios, contra os quais o próprio Espírito Santo está lutando. Mas não pense que ela é dispensável. E um exemplo para isso, que eu gostaria de deixar com os irmãos hoje, foi o que eu vi no jornal, no nosso jornal local aqui. Tem um rapaz ali, acho que é da região de Bauru, não sei de onde que ele é do interior aqui nosso. Que ele foi andando pelo campo, junto com o campo onde o pai dele arrendava uma fazenda. Tem uns 20 anos de idade. O primeiro nome dele é Guilherme. É isso que eu me lembro, se você quiser talvez achar essa reportagem. E ele foi andando e havia um desbarrancado no meio da mata que ele andava, ele não viu. E caiu 20 metros. E esse rapaz quebrou ossos, quebrou costela, e não conseguia nem se levantar. Ele no máximo conseguia gritar. Gritava e ninguém ouvia, porque ele estava lá no meio do campo. Parece até que ia para a escola, alguma coisa assim, com 20 anos de idade. E esse homem machucado, ninguém foi socorrê-lo. Foram achá-lo depois de 4 dias. E aí você pergunta, como que esse rapaz sobreviveu? E aí a reportagem conta, perguntaram para ele, enquanto ele estava caído, ele não tinha o que comer nem o que beber. Ele tirava folhas que ele conhecia que dava para se comer e ia comendo para matar a fome. E a única água que ele tinha era uma água que saía do esgoto. Então saía do barranco o encanamento e que aquela água de esgoto ia passando. Foi a única água que ele tinha para beber, ele bebeu. E aí ele estava lá se tratando do seu tombo, das lesões que ele teve da queda, mas também em observação para ver se ele não contraiu nenhuma infecção, porque quem bebe desse tipo de água, evidentemente que vai adquirir algum tipo de bactéria, algum tipo de coisa gravíssima. Mas o risco era grande, mas o fato é que ele estava vivo. Por que eu citei a história do Guilherme? Porque você só vai encontrar igrejas imperfeitas aqui na Terra. A Monte Sião é uma delas.
mas você precisa da água que ela dá. É questão de sobrevivência. Como dizia o Antônio Elias, o cheiro da carniça dentro da arca ainda é melhor do que o dilúvio do lado de fora. O falecido reverendo Antônio Elias usava essa expressão para dizer, ainda é o melhor lugar. O YouTube não substitui seus irmãos. Ame-os. É um exercício que Deus vai te dar. E um dia você vai descobrir, Senhor, como o Senhor tinha razão. O Senhor é perfeito. A igreja não, mas o Senhor é. Que ideia genial que o Senhor teve, maravilhosa, de vivermos com pessoas com defeitos como nós e irmos nos corrigindo, mudando a nossa maneira de viver. Então, fica a exortação do apóstolo Paulo que você lute e trabalhe pela unidade. Preserve, valorize e nunca fale mal da igreja do Senhor, ainda que seja uma igreja local. Mas nós trazemos o sobrenome do Senhor Jesus. Nós trazemos conosco o nome. Somos cristãos. Somos reformados, somos bíblicos, com essa intenção de servir. Quem quiser ser servido ainda não entendeu, ainda não amadureceu ao ponto que Jesus nos ensinou. Tá? Cuide da felicidade dos outros, porque a sua já está garantida. Jesus vai trazer nas mãos dele o dia que ele voltar. Então você está livre. Não perca o foco, não foque em si mesmo. Aliás, até corrigindo a letra do hino, não é tirar o seu ego, é curar o seu ego. Que se tiver algum psicólogo aqui vai me dar razão quando eu digo que não se pode tirar o ego. Então o hino corretamente escrito deveria dizer, quando a mão do poder o teu ego curar, sobre as ondas poderás andar. É a mensagem do hino. Então o que eu queria deixar para os irmãos essa noite é, que coisa maravilhosa, que privilégio que Deus nos deu de viver o nosso tempo sendo igreja. Muitos perderão, gastarão a sua vida com prazeres pessoais, vão se converter, alguns deles, graças a Deus por isso, nos seus últimos instantes do leito de morte. Mas que não seja assim com você. Sirva a Deus agora, porque a sua felicidade já está garantida. O que o mundo chama de felicidade, eles não sabem nada. Não sabem nem o que é felicidade. E dizem para você que se você votar em um determinado partido, se nós criarmos escolas, se criarmos uma estrutura, seremos um povo muito mais feliz. Bobagem. Se você der escola para o bandido, ele só vai sair mais esperto. O problema é corrigir o caráter. E só o Evangelho, só a igreja do Senhor Jesus tem a resposta para isso. É o homem chegar diante de Deus e dizer, sou pecador, me perdoa. Muda a minha vida. E o Senhor tem mudado. Conheço pessoas que deixaram drogas depois de 6 anos de uso. Completamente dependente da droga. E abandonou o vício, porque se entregou a Jesus e não teve nem crise de abstinência. Só a igreja do Senhor Jesus faz isso, querido. Então vamos ser igreja. Vamos lutar por nossa unidade. Quanto mais unidos formos nesses propósitos, muito mais longe iremos, muito mais faremos. Muito melhor igreja seremos. Então que a palavra do apóstolo Paulo fale ao seu coração. Olhe para cada um dos seus irmãos, para cada um dos seus líderes, como alguém que Deus pôs na sua vida para que você abençoasse e fosse abençoado por ele. Somos um corpo. Nós vamos crescer juntos. Que Deus nos abençoe. Peço à igreja que fique de pé.